Você acha realmente que o cidadão comum ele tem uma noção clara do que é o direito efetivo que ele tem e o que é ter uma sociedade organizada, que um cidadão respeita o outro? Porque essa fronteira era é completamente sinuosa. Você vê isso no dia a dia. Acho que não existe essa compreensão. Como no dia a dia você percebe isso. Você percebe isso no na trânsito, fila do hospital, na fila do banco. Na fila do banco e na própria exigência do poder público, se exige muito menos do que deveria se exigir. Se houvesse essa compreensão, a Polícia do Rio de Janeiro já teria abandonado as operações de favela há 20 anos. As operações de favela são perigosíssimas para quem mora ali, elas causam transtorno. A Polícia do Rio de Janeiro não realiza na Zona Sul, de fato, o que ela realiza numa favela do subúrbio. Isso já foi dito pelo secretário de Segurança Pública em jornal. Mas você está propondo que não entre na favela? Eu estou propondo que entre e permaneça. Entrar eventualmente, abandona, que está provado que está errado isso. Até no ponto de vista militar, um general, quando toma uma posição, ele toma porque ele pode manter a posição ocupada. Senão é um desgaste para a tropa dele. Por que eu vou tomar aquela colina? Há um princípio militar que diz assim, que tropa de assalto é uma coisa, tropa de ocupação é outra. Há treinamento, gente preparada, porque são situações completamente diferentes. Olha, o assalto é o inusitado, é o fora do comum. O ordinário, o normal, é a polícia se comportar como força de ocupação. É permanecer no local, realizar o policiamento comunitário, esse é o normal. A Polícia do Rio de Janeiro virou uma tropa de guerra em função da lógica de guerra. Então, hoje, o treinamento que se dá a um policial do Rio de Janeiro é de guerra. Ele aprende a progredir no terreno, conduta de patrulha, ele aprende a se proteger de estilhaços, ele aprende a realizar operações nível companhia, com 100 homens. Um policial normal aprende a realizar o policiamento sozinho, a pé, num quarteirão, preservar um local de crime. A Polícia do Rio de Janeiro virou uma grande unidade de guerra, em função dessa lógica de guerra. E vai demorar 20 anos também para você trazer a Polícia do Rio de Janeiro. Pode ser também a UPP a solução. Já existem hoje policiais do Rio de Janeiro voluntários a trabalhar nas UPPs. Eu quero trabalhar na UPP. Nós temos mais uma pergunta de telespectador. Qual a diferença do crime organizado para o resto do mundo? No Rio, eu falaria mais de grupos criminosos. Eu não tenho dificuldade de ver crime organizado no estilo de uma máfia russa, uma máfia chinesa, uma yakuza japonesa, ou Cosa Nostra, Estados Unidos, ou uma máfia italiana. Eu tenho dificuldade a ver isso. Você acha que é mais bagunçado? São grupos, não? Como você mencionou. Então, se fosse organizado, a situação seria diferente. Não necessariamente pior, porque as experiências que nós vemos no mundo é que quando o crime é bem organizado, raramente tem violência. Então, o crime cuida de não ter problemas com os órgãos públicos, porque o interesse deles é fazer negócio, fazer dinheiro. Então, chamar a atenção do setor público, da polícia, do sistema de justiça criminal, eles já entenderam que não é bom negócio. Você é italiano, você está falando da máfia italiana. Sim, mas também da yakuza japonesa, da várias outras máfias. Você teria um paralelo aqui no Brasil, por exemplo, com o jogo do bicho. Acho que a experiência de muitos anos mostrou de que provocar a reação dos órgãos públicos gera violência, gera enfrentamento, gera ações militares e, naturalmente, pessoas morrem dos dois lados. E, normalmente, mais pessoas do lado dos traficantes, do lado dos criminosos. Então, eles já entenderam que não é bom negócio. Mas por quê? Porque estamos falando de um crime já mais organizado, um crime mais estruturado. Você acha que há uma conexão entre esse crime mais estruturado, mais organizado, e esses grupos criminosos? Porque eles não... Sem dúvida, porque eles não estão soltos no ar. As armas para chegar no Rio seguramente vão precisar de ter vínculos com organizações tanto nacionais como internacionais. Agora, falando, por exemplo, do crime em São Paulo,
que já se organizou bem dentro das prisões, eu vejo lá já um elemento de crime organizado, eu diria, maior, né? Com vínculos nos países vizinhos, Paraguai, Bolívia, para ter armas e drogas. Esta violência, eu vejo que estes grupos, ou de milícias, mas sobretudo de traficantes, porque são grupos onde as pessoas são muito jovens, são meninos de 15 anos, 17 anos, 18 anos, não têm grande experiência. Então, aí a tendência é de resolver os problemas através de tentar de controlar o território. Controlar o território e eliminar. E eliminar. Você que é especialista nesse tema, estudou isso, como é que essa coisa funciona? Comparativamente em relação a São Paulo, né, que São Paulo parece de fato mais organizado porque não é tão cotidiana essa disputa entre os grupos criminosos, né? Eu acho que uma coisa que se pode acrescentar a isso, e é o meu argumento anterior, de que o crime virou uma mercadoria política importante, né? Tornar superlativo e exagerar a organização do inimigo é uma maneira de obscurecer a ineficácia dos agentes da ordem. Então, o crime não é tão organizado, até porque ele se degladia frequentemente com facções. Eu trabalho numa universidade que fica em Vila Isabel, e qualquer morador de Vila Isabel sabe que antes de feriados prolongados há situações de confronto entre traficantes, né, e a polícia não necessariamente reforça o policiamento nessas áreas, né? Isso é repetitivo, isso é cotidiano, isso é público, né? Faltou discutir publicamente na imprensa qual foi a vantagem tática, uma vez se a polícia sabia disso, por que isso não foi explorado de alguma maneira, né? Então, eu acho que a gente tem, em primeiro lugar, né, um exagero no que seja a organização desses segmentos criminosos, né? Uma certa mitologia em torno, seja da figura do traficante Robin Hood, seja em torno de onde é que vem a arma, de como é que o usuário é colaborador, não é colaborador disso, a ideia de que a população é necessariamente aquiescente com as dinâmicas envolvendo o tráfico de drogas, né? Eu acho que esse é um ponto, né, em que uma frente importantíssima da resolução do problema, né, deve ser explorada, deve ser ampliada e intensificada, que é a frente da informação, né? Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco, vamos tratar mais desse assunto. Tá bom.